Bom dia, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário, estes minutinhos que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias concede a todos nós. Todos estamos aqui com o coração aberto para juntos nesta manhã acolher um ensinamento das páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso eu desejo a todos um excelente dia, que possamos tecer o nosso dia de hoje juntos com Jesus, porque Jesus é o nosso guia, é o nosso modelo, Jesus é o nosso mestre e é aquele que derrama sobre todos os corações o amor, a paz e a serenidade. Bom, meus queridos amigos e amigas, vamos começar a nossa manhã de hoje lá no capítulo 17 do Evangelho, para juntos refletir a passagem O Dever. Ela se encontra no item 7 deste capítulo. Essa nossa passagem de hoje, ela se faz muito necessária para todos nós, porque ela vem nos relembrar aí que se nós almejamos chegar no aperfeiçoamento moral, no aperfeiçoamento espiritual, nós temos que cumprir os nossos deveres de filhos. Então, por isso eu gostaria de começar a nossa reflexão aqui trazendo uma frase que não é apenas uma frase, é um ensinamento, é um exemplo de vida que o nosso querido Chico Xavier vai nos falar. Então, Chico nos diz o seguinte: aos outros eu dou o direito de serem como são, mas a mim eu dou o dever de ser cada dia melhor. Olha esse ensinamento do nosso querido Chico. Quanto ensino pra gente. Aos outros, eu dou o direito de serem como são, mas a mim eu dou o dever de ser cada dia melhor. E meus queridos amigos e amigas, esse ensinamento, essa frase do Chico, ela entra direitinho ali par a par com a nossa passagem de hoje, com um ponto de reflexão que nós desejamos compartilhar aqui, porque todos nós temos o nosso plano de vida de cada reencarnação. Cada um aí tem individualmente a sua jornada, as suas provas que irão cumprir, que seja provas coletivas, que seja as provas individuais. Todos nós, ao reencarnarmos, temos delineado as expiações que vamos viver, os desafios que teremos que passar. Então, cada um individualmente vai ter ali a sua vida delineada, de acordo com o que precisa ser aprimorado, precisa ser melhorado dentro de si. Porém, mesmo cada um de nós tendo as suas provas particulares, os seus desafios, mesmo cada um tendo os seus compromissos individuais de cada reencarnação, nós todos compartilhamos de um mesmo dever. Novamente, vejamos só, mesmo que cada um de nós tenha os seus compromissos, as suas provas, os seus desafios individuais, há um dever que todos nós compartilhamos, independente da jornada delineada da nossa vida, independente da nossa posição evolutiva, independente da nossa moralidade, independente da condição que viemos aqui reencarnados. Todos nós compartilhamos de um mesmo dever, que é o dever do nosso aperfeiçoamento. Como Chico nos diz, eu me dou o dever de ser cada dia melhor. Todos nós compartilhamos desse mesmo dever, independente da situação evolutiva, moral que estejamos. Todos nós temos o compromisso de ser cada dia melhor moralmente. Todos nós compartilhamos do mesmo dever do aperfeiçoamento íntimo, do aperfeiçoamento moral, independente, novamente, da condição evolutiva que estejamos. Todos nós temos algo para aprender ainda. Todos nós temos algo para transformar, algo para aprimorar no nosso interior, uma virtude para ser trabalhada. Então, cada um de nós tem algo que a cada dia pode ser aprimorado, pode ser melhorado.
E isso é um dever que todos nós temos, porque independente dos outros compromissos, dos outros deveres que nós já temos que cumprir ao adentrar em cada reencarnação, nós carregamos por todas as vidas, pela eternidade do nosso espírito, esse dever de nos tornar cada dia almas melhores, para um dia alcançar a perfeição. Então, meus queridos amigos e amigas, todos nós partilhamos desse dever. Contudo, queridos amigos e amigas, alguns corações renegam esse dever, estagnando o próprio caminhar rumo à perfeição. Para eles, os prazeres da terra são mais chamativos e convenientes, e pela vontade, ainda fraca, se esquecem dos compromissos que os trouxeram até esta reencarnação. Muitos corações ainda mantêm os olhinhos fechados para os compromissos, para os deveres que os trouxeram até essa reencarnação. Então eles acabam se esquecendo, deixando de lado esses deveres, principalmente do aprimoramento moral, o de olhar para dentro de si e se transformar, e vão se deixando levar pelos prazeres passageiros, pelas coisas da matéria, pelo foco apenas na vida material. Mas, da mesma forma que existe esse quadro, esses corações que mantêm os olhinhos fechados para os seus deveres como filhos, há também um outro quadro, que é aqueles como o nosso querido Chico Xavier nos diz: olha, a mim eu dou o dever de ser cada dia melhor. Então muitos corações já se despertaram para esse dever, o dever de olhar para si, de cuidar do nosso interior. Isso é um dever nosso, o dever da obra da nossa vida. Uma das maiores obras que todos nós podemos realizar é a obra da nossa vida, é a obra do nosso aperfeiçoamento. Porque quando a gente cumpre o dever de ser cada dia melhor, a gente vai sair dessa vida um pouquinho melhor do que quando a gente adentrou. A gente vai ser hoje um pouquinho melhor do que a gente foi ontem. E dessa forma a gente coopera para a obra de Deus. Então é de suma importância a gente compreender o dever que nós temos conosco. O dever de olhar para a gente, de cuidar do nosso interior, o dever de ter mais zelo para com o nosso espírito. E como nós podemos fazer isso? Pode ser uma dúvida que surge aí nos nossos pensamentos. Vejamos se todos os dias a gente parar para pensar um pouquinho as palavras que estamos dizendo, os pensamentos que estamos tendo, os desejos que estão rodeando o nosso coração. Vejamos que se a gente olhar um pouquinho como que foi ontem o nosso dia. Nossa, às vezes a gente pensa, falei aquela palavra que eu não devia ter dito, tive uma intenção naquela frase que eu disse, mas hoje eu vou mudar. Eu vou procurar não falar mais nessa intenção, vou procurar não fazer mais esse comentário que não é tão benéfico, não agregou em nada. Às vezes a gente para um pouquinho, só para uns minutinhos, e olhar que pensamentos estamos tendo. Às vezes a gente pensa e fala, nossa, eu vou me esforçar para não ter mais esse tipo de pensamento, que não é um pensamento que se coaduna com o bem. Não é um pensamento que inspira os pensamentos mais elevados, sentimentos mais elevados. Então a gente já começa a o quê? A dar um passinho, a ser melhor hoje do que fomos ontem. Então começamos a analisar a nossa conduta também, o que a gente fez ontem, a forma como agimos em certas situações, e aí a gente começa a pensar, nossa, talvez não foi tão bacana essa forma que eu respondi uma pessoa, essa forma como eu agi, essa escolha que eu fiz, mas a partir de agora eu vou me esforçar para não ter essa conduta mais, me esforçar para não agir tão impulsivamente desse jeito, e dessa forma, só da gente ter essa consciência, a gente já dá um passinho para ser um pouquinho melhor. Mas a gente precisa olhar para o nosso interior, precisa cuidar da gente, porque esse é um dos nossos deveres, e um dever que todos nós compartilhamos, que é de sermos cada dia melhores, que é da gente aprimorar um pouquinho mais os nossos pensamentos, transformar os sentimentos que não são tão benéficos aqui no nosso coração, o nosso dever de dar uma olhadinha, o que está rodeando aqui dentro da nossa alma, que a gente pode extirpar, que a gente pode trabalhar, que a gente pode se esforçar para não nutrir mais.
isso já é um passo que todos nós damos para o nosso aprimoramento e é algo que está aí ao alcance de todos nós realizarmos na obra da nossa vida. E hoje eu gostaria de encerrar aqui a nossa reflexão da mesma forma que nós começamos, relembrando o ensinamento de Chico Xavier para todos nós. Levemos essa frase no nosso coração hoje. Aos outros eu dou o direito de serem como são, mas a mim eu dou o dever de ser cada dia melhor. Todos nós temos algo que podemos mudar, algo que podemos aprender, algo que podemos transformar. Não precisamos dar um passo maior que a perna, querer transformar, aprender e mudar algo que às vezes a gente não vai dar conta ainda. Precisamos conhecer os nossos limites, sobretudo os nossos limites morais, o que damos conta no momento. Então vamos devagarzinho, uma coisinha por vez, um passo por dia. Só da gente fazer um pouquinho, mudar um comentário, uma forma de pensar, uma palavrinha que a gente falava muito, que a gente às vezes não quer falar mais, porque é uma palavra que carrega uma energia muito negativa. Só da gente mudar essas pequenas coisinhas, a gente já se torna melhor do que fomos ontem. E isso está aí no nosso aprimoramento moral, nos conduz ao nosso aprimoramento moral, que é um dever que todos nós temos, um dever para conosco. Meus queridos amigos e amigas, eu desejo a todos um excelente dia. Vamos levar esse ensinamento no nosso coração, cuidar do nosso espírito, cuidar do nosso interior, buscar cultivar mais as virtudes, adquirir mais qualidades morais, buscar ter os pensamentos mais elevados. Dessa forma, a gente vai caminhando rumo à nossa evolução moral. E isso é muito importante nós cuidarmos de nós. Meus queridos amigos e amigas, essa foi uma mensagem feita com muito carinho do nosso Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, essa casa espírita que é um verdadeiro lar para todos nós, que nos acolhe, que nos ampara e que nos concede os ensinos para a gente caminhar juntinho com Jesus. Meus queridos amigos e amigas, fiquem em paz, que o amor de Jesus nos ampare, nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.